Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 14 de dezembro, cuja leitura do dia, 1 João 1 e 2 e Ezequiel de 41 a 44. Se você puder, abra comigo 1 João, capítulo 1, versos 1 a 7. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nesse período de densas trevas, sobram pecados ocultos, falsas verdades, maquiagens, verniz, exatamente para se passar a ideia de coisas que na essência não são. Faltam verdade, transparência, sinceridade, falta luz. E o contexto disso que eu estou falando é o nosso contexto cristão, tá? O mundo está em trevas, ponto. Mas a questão aqui é que faltam essas coisas, verdade, transparência, sinceridade, no nosso meio. E nós não compreendemos que se nós estivermos em Cristo, de verdade nós estamos na luz. Por exemplo, é que não vai dar para eu apagar a luz aqui que fica no teto, na luminária no teto. Mas se eu apagar o monitor aqui, desligá-lo, cuja tela está para o fundo branco, a claridade reflete uma luz aqui sobre mim. Quando eu apagar, veja bem, ó. Viu como ficou escuro? A tela está toda preta, apagada. Vou ligar. O fundo está branco. Iluminou, viu? É esse o reflexo que aparece aqui nos meus óculos quando eu estou de óculos e viro para a tela, tá? Por causa disso, porque o fundo é branco. Você percebeu que você ainda me via, mas você não me via com os detalhes que você consegue me enxergar aceso? Você continua me vendo, mas olha como os detalhes. Tá vendo só os detalhes? E talvez se você tiver uma iluminação melhor ainda, mais detalhes você visualiza. Então, nós olhamos para a vida dos servos de Deus, dos chamados servos de Deus, e conseguimos ver um pouco de incidência de luz sobre eles. Algumas coisas reveladas ali.
Mas o texto é muito claro aqui, isso me chama muito a atenção. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Como? Da maneira que. E como é a luz em que o Senhor Jesus está? Ele é a própria luz. E não há nele trevas nenhumas. Ah, querido, esse é o problema. Essa é que é a questão. Não é ter um pouco de iluminação e você estar me vendo. É estar na luz, como ele está. Essa é a diferença. Essa é a questão. Nesses dias tão difíceis, nós precisamos andar na luz. Olhando aqui para o contexto, se entender por que o João começa com a carta dizendo isso. A autoria é João, tá? Atribuído ao apóstolo João por conta do testemunho antigo, extrabíblico e histórico pelos pais da igreja, mas também por algumas evidências internas do texto, no estilo, no vocabulário e em alguns temas que ele trata. Como Galileu, tá? João era alguém de ação, era duro, era firme, era trabalhador e bem intenso nos atos. Aqui no Brasil, é como se tivesse aquela fibra, aquela garra nordestina, vamos dizer assim, né? Uma pessoa de fibra. Então, ele era bem intenso nos atos, vou comentar sobre alguns deles aqui. Na condenação da heresia, ele era firme para combater a heresia nos seus escritos, e também no amor. Intenso nos atos, na ortodoxia da doutrina cristã e na prática do amor, tá? Às vezes ele era meio intolerante. Por quê? Lembra de quando ele queria proibir que expulsassem demônios em nome de Jesus, porque determinado grupo não estava seguindo ao Senhor com os demais discípulos? Senhor, estão expulsando no teu nome. Aí Jesus responde: segura a onda, John. Segura a onda. Cara, lembra do caráter vingativo dele? Querendo que descesse fogo do céu para consumir samaritanos que não queriam receber a Jesus? Senhor, quer que mande fogo do céu? Vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Lembra? O mesmo João. Lembra daquele espírito de intriga? E tudo isso aqui em parceria com o irmão dele, com Tiago. Tiago, que foi o primeiro apóstolo martirizado. Quando ele aqui com a intriga, e aí tem uma oportunidade até ali com a mãe, no episódio do pedido de sentar um de um lado e o outro lado do Senhor Jesus na glória, lembra? Então você vê aí um pouco dos atos dele. Ele era do círculo mais íntimo de Jesus. Jesus carregava ele, Tiago, seu irmão, e Pedro para junto dele. No Monte da Transfiguração, na casa de Jairo, quando o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, lá no Getsemane. Então, ele acabava ficando participante do círculo mais íntimo. Era porque o Senhor gostava mais deles, tinha mais afinidade, era porque eles davam mais trabalho, era porque o Senhor estava os forjando para uma liderança em relação aos demais. Tem vários aí especulações não, né? Palavra forte, mas entendimentos variados, tá?
chamado de discípulo que Jesus amava, encostou a cabeça no peito de Jesus, corajoso, ele não negou a Jesus. Ele e Pedro, as pessoas falam muito de Pedro, Pedro negou a Jesus, está na Bíblia, de fato, ele negou. Mas Pedro, juntamente com João, foram os dois únicos que seguiram ao Senhor quando o Senhor foi preso. Pedro e João. João, como era conhecido da família do sacerdote, ele entrou na casa. E aí ele fala com os criados e manda falar para deixar Pedro entrar. Né? Por isso que Pedro entra. Mas ele estava lá. Então ele corajoso, ele não negou a Jesus, mas esteve presente no seu julgamento e na sua crucificação. Na crucificação é o único dos apóstolos que eu lembro ali o nome sendo mencionado. Até quando ele fala para Maria, Maria, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. Né? Jesus fala, mulher, né? Mulher, eis aí o teu filho. Ele foi um dos primeiros a ver o túmulo vazio e creu, né? Quando viu. Nas epístolas, claramente vemos como carinhosamente tratava os irmãos. Ele sempre falou, filhinhos, meus amados filhos, tá? Uma forma carinhosa de tratar os irmãos. E de um dos filhos do trovão, como Jesus os chamava, ele com Tiago, ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Para quem que ele escreveu? Por não ter uma dedicação especial ou saudação, indica que era uma epístola circular enviada às igrejas próximas a Éfeso, onde João teria passado seus últimos anos. Tá? Então esse é o entendimento. Quando que ele teria escrito? Por volta de 94 depois de Cristo, já no final do primeiro século, de fato. E a tradição conta que João saiu da Judéia antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, e que ele atuava principalmente em Éfeso, de onde ele supervisionava as igrejas da Ásia Menor. Tá? A quem atribuiu ao apóstolo João a organização das igrejas em Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, com alguns acrescentando Esmirna e Sardes, e ao lado de Laodiceia e Éfeso formam aquelas chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, às quais o Senhor destinou as cartas em Apocalipse. Tá? Até por isso que eu entendo que as 7 cartas em Apocalipse elas também têm um teor histórico. Tá? Para igrejas da época também, mas não somente. E não principalmente. Qual o tema? Do que ele estava falando aqui na carta? Com afirmações claras de que Jesus é o Filho de Deus, quem o segue deve viver de maneira íntegra. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, tá? E vários outros versículos. Com que propósito? Principalmente para combater heresias. Eu não vou entrar aqui no detalhe teológico, tá? Poderia, mas não acho necessário, não, para o conteúdo da reflexão. Mas nos mostrando a importância da comunhão com Deus e com os irmãos. Ao longo da carta, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Todo momento. Santidade e justiça, santidade e justiça. Amor vertical, amor horizontal, tá? E é interessante comparar umas coisas aqui. Primeiro o Senhor levanta Pedro, um rude pescador, como um poderoso evangelista, lembra? Milhares de almas se rendendo a Cristo. No início de Atos, ele de fato era um pescador de homens. Depois o Senhor levanta Paulo, um zeloso e extremamente capacitado intelectualmente, que atuou como um sábio edificador da igreja. Né? Os escritos de Paulo, doutrina ali importantíssima para a edificação da igreja. E plantador de igreja também. Né? E por último, no final do primeiro século, o Senhor levanta João, que já era apóstolo há décadas,
né? Andou com Jesus, mas fez desse pescador. E detalhe, a Bíblia fala dele consertando as redes, lembra do texto nos Evangelhos? Então, João, Deus deu uma ênfase a ele como João sendo o reparador das brechas causadas pela falsa doutrina, deixando claro que não existe meio termo. Aqui, por exemplo, luz ou trevas, vida ou morte, verdade ou mentira, amor ou ódio, Deus ou mundo, filhos de Deus ou filhos do diabo, Cristo ou anticristo. Em todo momento ele diz que não tem meio termo, né? E o crente em Jesus precisa estar bem definido. E aí, até nos evangelhos, eu já comentei isso em uma ou mais reflexões no Evangelho segundo João, que eu comentava que o Evangelho segundo João também era um escrito para também combater heresias, assim como as cartas, tá? Então, Deus o usa tanto nos evangelhos como nas cartas, trazendo a ele ali um conteúdo para combater heresias. Algo interessante, eu estava lendo no material de... tá aqui em cima, né? De... que traz um conteúdo, né, do contexto histórico, geográfico, cultural, um comparativo muito interessante entre os livros, algumas coisas importantes. E o escritor ele comentava algo que me chamou a atenção. E eu não tinha me atentado a isso. Mas depois pensando, eu concordo com o que ele escreveu. No Evangelho, João, Deus o usa apontando para crer no Senhor. No capítulo 20 de João, versos 30 a 31, afirmam isso. Nas epístolas, nós vemos o amor em ação. E com o Apocalipse, nós vemos a esperança em ação. Então, fé, amor e esperança, aquela tríade da vida cristã, presentes nas ênfases dos escritos de João. Eu achei isso maravilhoso. De fato, depois de você se atentando, olha, é isso mesmo, tá? Com 4 grandes objetivos para escrever aos eleitores. Primeiro, é deles terem a alegria completa, o que ele diz no versículo, capítulo 1, verso 4, por exemplo. Capítulo 1, verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Depois, com o objetivo deles não pecarem. Meus filhinhos, 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Depois, 2:26, ele fala, perdão pelo bocejo, tá? 2:26, meu Deus, que absurdo. Ora pelo seu irmão, tá? 2:26, continua. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou seja, estejam alertas quanto ao engano, às heresias. E um quarto, que para mim é o principal, é dos irmãos terem a garantia da vida eterna aos que creem no nome do Filho de Deus. No capítulo 5, ele diz assim, 9 ao 13. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Lembrando que o nome é a pessoa,
tá? E qual é a aplicação disso tudo? João, ele aponta que alguém é um falso cristão a não ser que seu discipulado seja caracterizado por 3 esferas da vida que identificam um salvo. 3 esferas que atestam uma verdadeira vida cristã. Primeiro, uma prova doutrinária de uma fé correta em Cristo. Nós vemos isso no capítulo 2, versos 22, capítulo 4, verso 2. A prova moral da importância da obediência divina. 1, 6, 2, capítulo 2, versos 3 e 6. E a prova social, o amor fraternal, no capítulo 4, versículo 20. Então, é a prova doutrinária, uma fé correta, reta, ortodoxa, sem heresias, sem enganos. Uma prova moral de obediência divina, você viver o mandamento, viver a palavra. É você se santificar, se purificar, abandonar a prática do pecado, se pecar, recorrer ao Senhor em arrependimento. E a prova social, a carta toda falando amor. Amor, 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 irmãos, amor, 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 amor. Por toda ela, tá? E esses testes juntos nós vemos no capítulo 5, versículo 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, não são pesados para o verdadeiro cristão. Os mandamentos do Senhor não são pesados, tá? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ok? Então nós vemos a fé ortodoxa, crê que Jesus é o Filho de Deus, tá? A fé que vence o mundo, né? Então tá falando da fé ortodoxa. Ele fala da prova moral, da obediência, quando ele fala aqui de guardar os mandamentos não são pesados, e do amor ao irmão, né? Fala do amor, a prova social aqui com o amor fraternal. Claramente vemos a dinâmica desses 3 testes aqui, nesses 5 versículos iniciais do capítulo 5, tá? Então, na carta, ele separa meio que assim, se Deus é luz, nós precisamos andar na luz. E esse andar na luz resultará numa vida em santidade, porque Deus, ele é justo, é reto. E esse andar na luz também vai me levar à prática do amor fraternal, porque Deus, ele é amor. É o que ele está falando no início do capítulo 1, principalmente dos versos 5 a 7. É o que ele está dizendo, tá? Então, dos versos 1 a 4, vamos ler mais uma vez. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. E isso aqui tem uma dinâmica que eu achei sensacional, progressão aqui. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Obrigado, Senhor. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria e o vosso gozo se cumpram. Então, uma verdade anunciada para o objetivo de nos alegrarmos no fato de sermos crentes em Jesus, em comunhão com Deus e com os irmãos. A minha alegria vai se cumprir tendo comunhão com
os irmãos e comunhão com Deus, tá? E aí João afirma que ele está anunciando isso, ele está anunciando isso a partir de um didático processo de relacionamento crescente com Cristo. E isso nos lembra da reflexão anterior, tá? 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Ele fala ouvir, ver, contemplar e tocar, nessa ordem. E isso para mim é maravilhoso. O Espírito Santo tem inspirado João a escrever assim. Por quê? Primeiro, o ouvir me leva à fé. Ouvindo a mensagem bíblica correta, me leva a uma fé bíblica salvífica. Depois, ele passou a ver com os próprios olhos. Ou seja, ele passou a testemunhar, né? Inserido no contexto, passou a testemunhar. Em seguida, ele passa a contemplar, tá? Ele passa a contemplar, a colocar o foco, tá? Ele diz aqui no versículo 1. E por último, com a contemplação vem o toque, a experiência, a intimidade. Ele ouviu sobre o Senhor, ele viu o Senhor, o contemplou. Não é que ele viu de relance, mais do que ele viu de relance. Não foram episódios que ele viu. Contemplar, ele ficou ali contemplando. Então ele teve a oportunidade de um caminhar com o Senhor e contemplar coisas que às vezes os outros, fora dos 12, né, só viam. Ele não, ele pôde contemplar, por ser parte ali dos 12. E mais do que isso, ele pôde tocar, como ele diz aqui. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ah, querido, como nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, ouvindo a verdade do Evangelho, vendo o agir do Senhor na nossa vida. Depois, mais do que ver, nós contemplarmos Ele, contemplarmos a sua forma. Antes, a gente só ouvi, criei. Aí eu passei a ver. Mas eu vi relance. Depois, via, sabia que era o Senhor e tudo. Mas depois eu passei a contemplar. Contemplar é mais do que ver, contemplar. E ele usa o verbo diferente aqui. Ele usa que viu com os olhos e depois ele diz que tem contemplado. O que temos contemplado não é aquilo que ele viu. Eu vi e não vejo mais. Não é isso que ele está falando. Ele fala que ele aprofundou, ele tem contemplado, como nós precisamos contemplar o Senhor. Quando ele usa aqui o temos contemplado, traduzido em português, é um ato contínuo. Temos contemplado, temos lido, temos feito, temos o quê? Contemplado. Você tem contemplado Cristo Jesus? Você tem contemplado o Senhor, os teus olhos, o teu coração tem contemplado o Rei da Glória? O teu coração tem ardido continuamente pelo Senhor? Quando você pensa no Senhor, medita no Senhor, quando você pensa em quem Ele é, naquilo que Ele fez por você, o teu coração contempla o Senhor? Ou você apenas o vê em relances na sua vida? Vem um relance em algum texto ou outro na palavra, num momento ou outro na vida de oração, vez eu lá, vez quase em quando, no culto com os irmãos. Você tem contemplado ao Senhor? E ele diz, por último, que ele tocou do Senhor, ele teve experiência de tocar. Você já foi tocado pelo Senhor? Você já recebeu
o abraço caloroso do Senhor te envolvendo. Seja aquele abraço que, conforme vai te envolvendo, a luz vai raiando no teu coração e as trevas que existiam em você, elas vão dando lugar à luz da vida, incendindo, irradiando em você. É a partir desse ponto de vista de quem tinha uma profunda experiência com o Senhor Jesus, é que João, ele está anunciando, escrevendo essas coisas. É com essa experiência. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Jesus é a luz que resplandece em meio às trevas. Lucas 1, 76 e 79. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Mateus 4, 14 e 16. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, lá em Isaías 9, 1 e 2, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas e uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se andarmos na luz. Mas como? Como então andar na luz? Em primeiro lugar, é compreendendo o Evangelho bíblico. Porque se João teve essa profunda experiência com o Senhor e nos anuncia o que ele ouviu de Cristo, ele é muito claro. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. A mensagem era uma mensagem correta, reta, ortodoxa, bíblica. Não é um falso evangelho. Não é o evangelho da facilidade. Não é o evangelho do pare de sofrer. Não é o evangelho de obter a solução para os problemas da sua vida. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho de destrague a sua vida. Não é o evangelho de descubra o seu potencial. Não é esse evangelho, mas o evangelho bíblico de que Jesus veio a essa terra. Deus se fez homem na pessoa de Jesus, humilhando-se a si mesmo na forma humana. Veio aqui ser como um de nós, nascendo sem pecado, vivendo numa vida que glorificava a Deus sem pecado, morrendo como justo por nós injustos no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Para quê? Para nos levar a Deus. Como garantia disso, de que estaremos para sempre com o Senhor, Ele derramou o seu Espírito sobre o nosso coração, testificando que agora nós somos dele e em nós Ele habita. Ele e o Pai habitam em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós, prometendo que ao subir aos céus, que Ele retornaria, que Ele retornará para buscar a sua igreja, para os seus estarem para sempre com Ele. E hoje, aquele que morre, dorme nele, já está com Ele. Sua alma já está com o Senhor.
Compreendemos isso? Compreendemos que Jesus veio trazer o reino de Deus, o governo de Deus, nos livrar do império, do poder das trevas e nos transportar para o reino da luz. Com aquele diz aqui, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 2 Coríntios 4, 1-7. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Gente, isso aqui é demais, esse texto é demais, é demais, é demais. O diabo cega o entendimento para a não compreensão do Evangelho. Mas o mesmo Deus que com a palavra do seu poder criou os céus e a terra, é o mesmo Deus que brada no teu coração, declarando o evangelho da verdade, declarando a mensagem da cruz, provada na cruz, quando Cristo se rendeu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! O mesmo poder, a mesma palavra de poder que do nada criou todas as coisas, é a mesma palavra de poder que ecoa a verdade da mensagem da cruz no nosso coração. Nós precisamos ouvir isso, que Deus é luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela fé que há em Cristo Jesus. Precisamos compreender essa verdade. Em primeiro lugar, para de verdade nós andarmos na luz como na luz Ele está. Segundo, nós precisamos nos render a Cristo, porque, versos 6 e 7, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, você precisa render-se a Jesus. João 1, de 1-14, há de verdade ir para a luz. João 1, de 1-14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A mesma palavra de poder da criação é a mesma que faz raiar em nós a luz do Evangelho. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, aqui falando de João, o Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz de Jesus, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Precisamos acolhê-lo em nosso coração, a nós de verdade não andarmos mais em trevas, mas nós irmos à luz. Terceiro, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a podridão, a sujeira do seu pecado, do seu coração, porque do verso 8 ao capítulo 2, verso 2 nos diz assim: se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não temos a natureza pecaminosa, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque quando eu reconheço que eu preciso de um Salvador, quando eu reconheço que o justo morreu por mim, injusto, a justiça do justo é atribuída a mim e eu sou purificado da minha injustiça, porque a cédula de dívida foi rasgada na cruz, Jesus ressuscitou para a minha justificação, ok? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se eu disser que eu não tropeço, que eu não peco, mesmo sendo retirado do poder da culpa do pecado, eu acabo tropeçando e pecando. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, não pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu preciso reconhecer a minha falhabilidade humana, a minha natureza humana, que somos santos lutando contra o pecado, enxergar a maldade do nosso coração e não queremos esconder isso. Colocarmos a boca no pó e nos arrependermos ao Senhor. João 3:16-21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Prefere ficar no pecado. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós precisamos andarmos na luz. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, responda a si mesmo. Por que você não tem tido comunhão com os irmãos e você tem sentido que você não é perdoado pelo Senhor? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a andar na luz, como na luz Ele está.